nosso camarada Paulo Dantas. Com esse processo de ciclo de debates, a gente busca contribuir na formulação e na construção da plataforma dos candidatos e candidatas do nosso partido, né? Agradecemos a presença e a contribuição do nosso vice-prefeito Luciano Siqueira e da nossa camarada Nádia Campeão, que ex-prefeita da cidade de São Paulo, né? Ex-vice-prefeita da cidade de São Paulo. Vou apresentar aqui para vocês, né? Eu sou Glaucio Medeiros, para quem não me conhece, estou com a tarefa de ser secretária de formação do nosso partido aqui em Recife, e vou apresentar para vocês a nossa comissão de formação, né? A camarada Mirelle está aí presente. Mirelle, diga oi. Oi, pessoal, boa noite. Vitor também está aí presente. Nosso camarada Vitor, que faz parte da comissão de formação e que ficou ligando para vocês aí. João Adolfo está presente. Nosso camarada Alessandro Medeiros está com outro compromisso e não vai poder participar, que é da comissão. Mas a gente vai contar também hoje com a contribuição de Milena e de Manuela no processo da nossa atividade, né? A gente vai... Mirelle vai explicar para vocês como vai funcionar. Nós vamos abrir para a fala dos convidados. O nosso presidente municipal, Jorge Braga, fará a mediação. Mirelle vai agora explicar como é que vai funcionar o sistema de perguntas, né, durante o nosso encontro. Então, vamos lá, boa noite a todos e a todas. E, Mirelle. Bem, pessoal, para otimizar o debate, nós optamos por fazer o sistema de perguntas por meio do chat, aqui do nosso bate-papo. Então, não vai haver falas dos participantes. Todas as perguntas serão feitas por meio do bate-papo. Nós vamos coletar as perguntas e repassar para o mediador para que ele possa pegar essas perguntas e repassar para os debatedores. Dependendo da quantidade de mensagens, nós podemos juntar aquelas perguntas que forem semelhantes, né, para poder otimizar o tempo dos debatedores. Então, a gente pede que todos que quiserem perguntar ou elogiar também, entrem no chat e façam suas perguntas, tanto referentes ao debate de hoje, quanto também referente aos vídeos que vocês assistiram já, né, aquela primeira etapa, que é justamente a fala de Luciano e de Nádia. Então, vocês podem fazer perguntas referentes aos vídeos ou aos debates de hoje. Muito bem, camaradas. É isso aí? Bom, espero que todos tenham compreendido. Meu serviço aqui é o mais fácil de todos, né? O mais tranquilo, que é só passar a palavra para lá, para cá, e quando tiver as perguntas, eu leio as perguntas. É o melhor serviço que tem aqui. Mas vocês vão receber agora, e vocês receberam no card, a fala de dois grandes quadros do nosso partido. Um que vocês têm o hábito de encontrar, de ver, de ouvir falar, que é o nosso querido Luciano Siqueira, de longa trajetória política. E a outra é Nádia Campeão, que também é militante do partido há muitos anos, teve a felicidade e certamente muito trabalho quando também foi vice-prefeita de São Paulo, na gestão do Fernando Haddad, e a Nádia tem sido dos nossos quadros, junto com o Luciano, já há alguns anos, que se debruça sobre o trabalho político da nossa participação nos governos, né, e tem liderado nacionalmente esse debate. Eu já tive a oportunidade, além de ver no vídeo do curso que vocês devem ter visto, mas já tive a oportunidade de ver a Nádia falando desse assunto em várias reuniões nossas, e ela sempre com muita propriedade, acumulou muita experiência, foi secretária de esporte de São Paulo também, anteriormente, ainda na gestão da Marta, então acumulou muita experiência política na gestão pública, e os dois vão nos brindar aqui com as falas deles, que certamente será muito enriquecedora para nós. Esse é o início de um ciclo de formação do PCdoB do Recife. Nós estamos muito animados, né, com essa partida e com o roteiro político que está sendo organizado
por Glaucio e pelos companheiros da comissão de formação. Quero agradecer a todos pelo trabalho. E vamos ao trabalho, então vamos lá. Eu acho que o Luciano deu uma saidinha rápida ali, eu já ia passar a palavra para ele, mas acho que ele foi ali pegar um copo d'água. Nós já temos aqui mais de 70 camaradas, entre pré-candidatos a vereador, lideranças políticas, dirigentes do partido. Eu consigo ver alguns aqui na minha tela. E de imediato, chegando o Luciano, passamos a palavra para o Luciano Siqueira. A sugestão nossa era que cada um de vocês, Luciano e Nádia, tivesse 20 minutos para fazer a fala. Claro que tem aí uma tolerância, porque tem o desenvolvimento do raciocínio. Eu marco aqui, quando der 15 minutos, eu aviso a vocês, e aí vocês se organizam para concluir. Né? Eu faço uma breve interrupção aqui, de 15 minutos, não vou fazer mais isso, e vocês se organizam aí para concluir o raciocínio. E a gente vai aqui coletando as perguntas e as informações no chat, como foi dito, né? Os companheiros da comissão de formação vão administrar as perguntas, vão me passando e eu faço, no intervalo entre as falas, eu faço as perguntas. Luciano, com a palavra, então, 20 minutos, eu aviso o pouquinho. Manda para mim. Vocês estão me ouvindo? Porque a gente Estamos ouvindo bem. Já sistematização. Desliguei aqui um barulho para... E eu pensava que o primeiro ouvir Nádia. Eu me acostumei a primeiro ouvir Nádia. Do que eu assisti na televisão ali. Mas, gente, vamos direto ao assunto. Agora, eu preciso dizer a vocês todos que é sempre uma satisfação ter Nádia conosco. Né? Como o George diz, é uma companheira valorosa, experiente e estudiosa dos problemas das cidades e da gestão pública, né? Na perspectiva dos partidos de esquerda, do nosso partido em particular, e vinculando a luta concreta, imediata, por dentro das instituições públicas, aos objetivos estratégicos que nós perseguimos, a transformação do país, né? A própria superação do capitalismo em nosso país. Então, é muito bom ter Nádia. E vocês ouviram aí alguns companheiros, parece que Guido Bianchi, cumprimentar o presidente George, agora chamando-o de advogado. De fato, eu valorizo muito essa proeza, porque é muito difícil alguém viver a juventude toda, entrar agora na velhice, como é o caso de George, né? Interrompendo os estudos N vezes em função de tarefas políticas, responsabilidades públicas, e agora concluiu o curso. Eu acho isso um belo exemplo para nossos militantes, porque muitas vezes você vê alguém desistir sem razão, né? Sem razão. E é muito necessário que se cumpra, aqueles que entraram na universidade concluam seus cursos, porque tem um papel a cumprir. Mas, minha gente, eu vou aqui fazer algumas considerações breves, depois Nádia vai entrar com a parte principal, de maior valor, não é? E considerando, vocês foram entrando aí, e eu fui vendo que nesse grupo, no debate, há um grupo muito heterogêneo. Aqui nós temos pré-candidatos e pré-candidatas a vereador. Não sei se já entrou aí algum pré-candidato nosso a prefeito de algum município de Pernambuco. Militantes em geral e amigos que não disputam essas eleições agora, mas têm todo o interesse e se envolvem com a luta por cidades democráticas, cidades mais humanas, né? Então, eu considero que os pré-candidatos, mas considero também os companheiros e companheiras que não são candidatos.
E faço aqui algumas observações para levantar o debate, né? É natural que a gente se pergunte, né, que cenário nos aguarda em nossas cidades e no Recife, em particular, no pós-pandemia. Esse pós-pandemia, vamos botar aspas nisso, e uma grande interrogação ao lado. Ontem mesmo eu conversei demoradamente com o nosso prefeito e com o nosso secretário da Saúde. Mesmo considerando que o Recife é uma cidade bem-sucedida no enfrentamento da pandemia, aqui também nós não sabemos exatamente quando que vamos entrar numa fase que podemos chamar de pós-pandemia, e mais ainda, temos noção, mas não temos a dimensão exata da realidade da cidade no período de pandemia, né? O mundo inteiro, as consequências da pandemia, todas as o cenário geopolítico mundial, né, as saídas possíveis para a crise sistêmica do capitalismo, né, dentro da qual a pandemia surgiu, até os problemas de organização e de funcionamento das cidades, e de cidades como a nossa. Não é? Que desafios se colocam diante do novo prefeito? Que desafios terão os vereadores que iniciarão seus mandatos o ano que vem? Nós outros que não ocuparemos cargos públicos, que contribuições podemos dar? E os movimentos sociais? Que papel terão na cidade do Recife pós-pandemia? Eu pego carona nas considerações que Nádia faz no curso, né, e tem feito nos debates, né, e registro aqui alguns elementos que vão marcar o cenário deste fim de ano e do começo do ano que vem. Um é o desemprego. Vocês têm acompanhado as previsões que os economistas fazem e que os órgãos, as instituições que se debruçam sobre as tendências da economia fazem previsões terríveis. O Banco Mundial prevê uma retração da economia mundial de 5,7. Para o Brasil, se prevê uma retração da economia de 8 pontos. Isso significa, dizem alguns analistas, que em 150 anos, que é o período de que se tem dados concretos do desempenho da nossa economia, passíveis de análise, será a retração das atividades econômicas mais graves, a maior de todas e mais graves. Obviamente que quem sofre mais é o povo. Então, nós teremos um cenário de mais desemprego, de pulverização das oportunidades de trabalho informal, maior precarização das relações de trabalho, piora geral das condições de sobrevivência da população, uma migração considerável de usuários da rede privada de saúde para o SUS, a mesma coisa das escolas privadas para as escolas públicas, de tal maneira que mesmo um prefeito que nós possamos eleger no Recife, do nosso campo, suponhamos que se eleja o João Campos, que é o nome que até agora pinta como a proposta do PSB, e que suceda um prefeito muito bem sucedido, com 8 anos de gestão exitosa no conjunto e exitosa no enfrentamento da pandemia.
detentor, portanto, de informações para que o seu aliado possa iniciar o trabalho. Assim mesmo, eu arrisco dizer que só com 3 meses de trabalho é que o novo prefeito vai ter noção exata do quadro real que ele encontrará na prefeitura. Nem mesmo nós, que vamos passar o barco para ele, e para o futuro ou futura vice-prefeito ou vice-prefeita, e sua equipe de governo, teremos condições de avaliar precisamente todos os elementos da situação pós-pandemia que incidem sobre a gestão pública municipal. O prefeito vai enfrentar uma tremenda crise fiscal. Vai lutar para pagar os salários, pagar a folha. Quando nós entramos no Recife em 2001, João Paulo e eu, nós entramos zero de informações. Formamos, o prefeito criou uma equipe, um grupo de 5 pessoas, que era a equipe de transição, sob a minha coordenação, com a Tânia Bacelar, com o João da Costa, que veio a ser o secretário de Orçamento Participativo e depois foi prefeito do Recife, o Reginaldo Muniz, que foi o secretário de Finanças, salvo engano meu, Humberto Costa, que ia ser o secretário de Saúde, e mais um outro companheiro. E nós trabalhamos com a equipe que o Roberto Magalhães nos apresentou. Entretanto, foi quando nós botamos o pé na prefeitura que nos demos conta da dimensão das coisas. E aí estabelecemos algumas metas imediatas. Colocamos o seguinte: nos 3 primeiros meses nós precisamos, enquanto tomamos conta, ciência de toda a realidade da gestão que nós estávamos iniciando, nós precisamos garantir que o ano letivo começasse na data prevista, que as crianças e os meninos da nossa rede tivessem o material escolar e o fardamento na data prevista, que o recolhimento do lixo não fosse interrompido, que as unidades de saúde existentes e o sistema de saúde que nós encontramos, a rede de saúde estava muito precarizada, né, pudessem funcionar minimamente. E assim por diante. Concomitantemente com isso, nós fomos formulando as propostas para o conjunto dos 4 anos da gestão. Eu tenho dito aos companheiros e companheiras pré-candidatos a prefeito, com os quais eu tenho debatido nessa forma, eu tenho dito: se você for eleito ou for eleita, chegue na prefeitura com 2 planos debaixo do braço. Um plano emergencial para dar conta da bandalheira, da confusão que estará instalada, e um plano mais para o conjunto da gestão, se é que é possível distinguir as duas coisas. Nós vamos encontrar no Recife, repito, uma gestão muito bem sucedida. Avalio que João Paulo vai encontrar em Olinda, que é um desastre. Mas aqui no Recife, vamos encontrar também, além da rede de saúde pressionada, né, pela migração das pessoas para o SUS, né, além das escolas tendo que matricular muito mais gente, né, nós vamos ter que gerar oportunidades de trabalho, inclusive trabalho informal. Vamos encontrar, criar soluções emergenciais para, inclusive, melhorar a manutenção da cidade, que está prejudicada nesse período da pandemia pela destinação de recursos que nós destinamos para a manutenção, exatamente para os 7 hospitais que nós criamos, hospitais de campanha, para dar conta do coronavírus. Eu tenho a impressão de que a nova gestão vai ter que fazer uma redução drástica do número de secretarias, da estrutura de governo, e, por conseguinte, da quantidade, do número de cargos em comissão.
o que vai descontentar muita gente que tem a expectativa, as forças políticas, de poderem manter quadros na gestão ou trazer seus quadros para a gestão. Nós vamos ter, certamente, no Recife, a necessidade da prefeitura criar frentes de trabalho, como nós já criamos. Criamos aqui, Geraldo criou, antes mesmo de se instaurar a pandemia, quando a crise econômica e social foi se tornando visível. O desemprego, o prefeito comenta que em toda atividade no bairro que nós íamos, até o final do ano passado, se as pessoas falavam, 10 pessoas falavam com ele, né, 7, 8 falavam que precisavam de uma alpinha, que queria melhorar a escola, queria pavimentar a rua. Do final do ano passado para cá, de cada 10 que falam com ele, 10 pedem emprego, porque o desemprego explodiu. Então, nós criamos frentes de serviço. Uma delas é aproveitar, na contratação temporária, por 4 meses, pais e mães dos alunos da nossa rede municipal para o trabalho de manutenção da escola, de capinação, de limpeza, de manutenção, né? Vamos ter que manter um conjunto de cursos rápidos de formação de mão de obra para atividades, né, eminentemente temporárias, informais. Como eu tenho dito, nós não somos apaixonados, ao contrário, pela uberização da relação de trabalho. Mas nós fizemos aqui, no Recife, um grande êxito, grande sucesso de público pela necessidade, né? Encurtamos o nosso curso de capacitação para mecânico de bicicleta, ou por outra, mantivemos esse curso, porém, oferecemos um curso de 20 dias para capacitar o proprietário de uma bicicleta de fazer a manutenção da sua própria bicicleta, capacitá-lo a usar o smartphone e se credenciar a um iFood, um aplicativo desse, de tal maneira que, ao final, o aluno ou a aluna sai com um smartphone, com um crédito de, se eu não me engano, são 20 dias, né, e capacitado a oferecer sua força de trabalho para um aplicativo desse. Etc, etc. São 10 ações de um programa chamado Chegando Junto, emergencial. Da mesma forma como nós instalamos 3 restaurantes populares para atender a população em situação de rua, cadastrada pela prefeitura. Então, são medidas, como diz a nossa companheira Cida Pedrosa, nós tivemos que retroagir no tempo. Tivemos que voltar a ter medidas tipicamente assistenciais para socorrer a população. Nós vamos ter também outros problemas. Aqui, embora mereça ainda crítica, e nós temos consciência de que há imperfeições, há deficiências, uma das marcas da nossa gestão foi recuperar o planejamento urbano, ou o planejamento, como vetor da gestão pública. Vetor da gestão pública. Historicamente, nós recuperamos, ou retomamos, algo que, historicamente, no Recife, tinha sido iniciado por Pelota Silveira, nos anos 50, que nem Arraes, quando foi prefeito, pôde recuperar, nem os prefeitos todos que vieram, nem João Paulo, nem o João da Costa, foi com o Geraldo que nós recuperamos a valorização do planejamento. Por isso que nós vamos encerrar a gestão com concluídos ou em fase de conclusão, plano de mobilidade urbana, o plano diretor o plano de drenagem da cidade, que é uma cidade que todos nós sabemos que é uma cidade com um problema de drenagem muito sério. Vamos ter que fazer ajustes na proposta do plano diretor, que foi encaminhada à Câmara recentemente. Por quê? Porque a cidade não será a mesma. Nós trabalhamos, gente, e vocês vivem isso conscientemente ou não, com as centralidades da cidade. A Encruzilhada é uma, Beberibe é outra, Afogados é outra, lá no Ibura tem a sua centralidade, etc. São áreas da cidade que têm, numa determinada medida, vida própria.
tem suas atividades econômicas, tem seus mecanismos de funcionamento e tudo. Isso será atingido pela pandemia, né? De uma forma ou de outra. Nós vamos ter que nos adaptar a uma série de novas contingências do funcionamento da cidade, né? Vamos ter que nos adaptar. Por isso que eu acho que os prefeitos eleitos terão que chegar assumir os seus cargos com 2 planos na mão, né, debaixo do braço, né? E os vereadores. Aqui no Recife, nós estamos disputando somente cargos de vereadores e vereadoras. Nossos companheiros e companheiras eleitos, e o nosso Almir Fernando, que eu espero que seja bem eleito, né, reeleito, nós teremos que ter mandato cada vez mais, usando aquela ideia que me veio à cabeça quando eu fui eleito pela primeira vez deputado em 82. Quando eu me elegi em 82, eu pensei, eu tenho que exercer o meu mandato com um pé na Assembleia, um pé no Parlamento e um pé na rua. 15 minutos. Porque era uma fase de retomada das lutas populares. Eu tenho a impressão de que os nossos vereadores vão ter seus mandatos com um grau de exigência muito maior, porque terão que debater a cidade, os rumos da cidade, ajustes no funcionamento da cidade, no sentido de uma cidade fisicamente organizada, né, econômica e ambientalmente sustentável, socialmente justa e democrática, para que haja pressão, participação e controle social. Essa temática é irrecusável para os nossos vereadores e vereadoras, e vão ter que estar na rua, lado a lado com o povo, com os trabalhadores organizados, que vão ter que lutar contra a precarização da relação de trabalho, por melhores salários, pela manutenção do emprego, vão ter que lutar aqueles para terem oportunidades de trabalho, mesmo informais, vão ter que pressionar o nosso governo, e eu estou contando que a gente eleja um sucessor, pressioná-lo para que, mesmo informalmente, porque a Constituição estabelece determinados limites, faça acordos com os prestadores de serviços, as empresas empreiteiras que atuam em nossa cidade, contratadas pela prefeitura, para fazer como nós fizemos, numa certa medida, com êxito, na gestão de João Paulo. Também um pouco com Geraldo, que é de contratação da mão de obra do bairro, prioritariamente, tarefas, naquelas funções em que haja mão de obra disponível e qualificada, e vamos ter que, portanto, nossos vereadores vão viver essas duas situações. Agora, companheiros, para apressar aqui e afunilar minha intervenção e passar a palavra para a Nádia. Nós estamos ainda na pré-campanha, e vamos ter uma campanha que provavelmente vai se estender até novembro, com o adiamento das eleições. Nesse momento, há algumas perguntas que me fazem. Uma delas, a eleição será nacionalizada ou municipalizada? Essa é uma pergunta que toda eleição, os analistas, a imprensa, os líderes partidários se fazem. Eu acho que nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Para nós, sempre nós correlacionamos os problemas da cidade com os problemas nacionais. Mas a pergunta cabe no seguinte sentido: esse drama nacional, a crise política e institucional, associada à crise econômica e social e sanitária, esse desastre do governo Bolsonaro, com ameaça ao Estado democrático de direito, em que medida pesará nas eleições, na campanha e nas eleições? Eu tenho a impressão de que, desta vez, será impossível evitar o cruzamento dos problemas locais com a questão nacional. E nós, na pré-campanha no Recife, a direção do partido tem orientado sistematicamente para que os nossos pré-candidatos trabalhem, né, na pré-campanha, né, com os problemas da cidade, os problemas específicos da área onde eles estão situados, onde eles estão envolvidos, os problemas mais sentidos pela população com a qual eles se relacionam, né? E, ao mesmo tempo, façam da sua pré-campanha e farão da sua campanha também uma oportunidade de esclarecer para a população o sentido, a natureza, né, do governo Bolsonaro, esclarecer a população.
para que a campanha eleitoral também jogue lenha na fogueira. Na fogueira de quê? Desse esforço que se pretende, que venha se configurar numa ampla conjugação de forças, que nós chamamos de uma frente ampla pela democracia, que isso possa ganhar também solidez, ganhar adesões na base da sociedade, compreendendo que é o caminho que nós temos para contrapor ao processo de isolamento e de enfraquecimento do governo Bolsonaro e derrotá-lo. Isolá-lo, enfraquecê-lo e derrotá-lo, na forma jurídico, formal, constitucional que venha a ser possível, para salvar a nação. Esse elemento é um elemento indispensável na pré-campanha agora, como também a cada um de nós. Nós, os dirigentes do partido que estamos conduzindo a pré-campanha, os companheiros e companheiras pré-candidatos, todos nós outros que estamos envolvidos com as campanhas dos nossos pré-candidatos, técnicos, líderes sindicais, líderes comunitários, estudantes, etc., nós não podemos examinar o drama da nossa cidade, o drama das cidades brasileiras, não é? Sem correlacioná-los com a crise nacional e com o que se passa no mundo. Não é? É unânime a percepção das mais diversas correntes políticas, de técnicos e analistas das diversos segmentos, de que a pandemia traz consequências, mexe, balança a situação no mundo e em cada país. Eu concluo aqui exatamente mencionando rapidamente, enquanto o presidente Jorge Braga não me interromper, né, só para que vocês tenham uma ideia. As previsões da ONU são de que, ao final da pandemia, de um final, repito, que não se sabe ainda quando será, 40 milhões de empregos formais terão sido liquidados. Liquidados. Imagine o que isso não significa para países de economia frágil como o Brasil. 2. Essa tese, uma das teses fundamentais do capitalismo dos nossos dias, o neoliberalismo, do Estado mínimo, para que as leis do mercado resolvam os problemas, as contradições e impulsionem o desenvolvimento econômico e social. Isso está duramente atingido. Não quer dizer que o capitalismo agora vai mudar de feição. O capitalismo dos nossos dias, com essa característica de ultraconcentração da produção, da renda e da riqueza, da financiarização em todas as áreas, para que os companheiros e companheiras possam ter uma ideia, calcula-se que desses volume de recursos de capitais que circulam dia e noite pelos recursos da internet entre as bolsas de valores, 5 vezes mais do que a produção real, é dinheiro fictício, contábil, que está rodando por aí. A financiarização da economia, em toda a linha, é um dos males do momento. O capitalismo não vai mudar isso. Não vai mudar isso facilmente. Então, nós vamos enfrentar uma situação muito, muito grave, estamos enfrentando e vamos enfrentar uma situação muito grave, e correlacionada com esse cenário mundial. Na cena mundial, tem uma consequência da pandemia muito importante, que é preciso só registrar aqui, para noutra oportunidade a gente aprofundar. Já vem aí há umas 2 décadas um processo de transição de uma realidade unipolar, ou seja, um único polo, uma única potência, os Estados Unidos da América do Norte, depois que a União Soviética desmoronou e aquelas democracias, ditas democracias populares do leste da Europa acabaram, o que é que aconteceu? Aconteceu que o cenário mundial passou a ter o domínio quase que exclusivo dos Estados Unidos. Isso vem mudando. Os Estados Unidos vêm perdendo força relativa, a China está em ascensão, já já será a maior potência econômica do globo, né? E mais, a Alemanha, que é a força, né, liderando a comunidade europeia, a própria Rússia, né? Então, o mundo unipolar está se convertendo num mundo multipolar. Isso altera as relações, abre oportunidades, janelas de oportunidade. Eu tenho um livro aqui,
a governança da China, do atual primeiro-ministro da China, o Xi Jinping, e que é interessantíssimo, quem puder, leia, porque os chineses propõem, como uma potencial ascensão, eles propõem um novo formato das relações internacionais, em que se respeitem as diferenças político-ideológicas, os modos de sociais e políticos institucionais de cada país, e que haja uma busca de convivência para cooperação mútua, ao invés da relação de grandes potências dominando o entorno, né, e se degladiando entre si. Se isso vai valer, se vai colar, tá para se conferir. Mas, então, há transformações importantes no cena mundial. 25 minutos, Siqueirinha. Pronto, vou terminar. Recentemente, já me esqueci agora qual foi o debate, num debate desse, semelhante a esse, eu me lembrei de uma resposta que João Amazonas deu, né, ao ser perguntado por um jornalista como seria o século XXI. E o Amazonas disse, olha, eu não tenho bola de cristal. Agora, eu posso supor, pelas contradições em evolução no mundo, pela impossibilidade da humanidade conviver indefinidamente com uma situação, com um modo de existência, de funcionamento da economia, né, e das relações de classe, que como é que se diz, que exclui gradativamente milhões e milhões de pessoas, concentrando a riqueza, isso um dia muda. Aí dizia Amazonas, eu penso que o século XXI será um século de luzes e de sombras. Provavelmente nas 2 ou 3 primeiras décadas, de sombras pesadas, para que depois nós possamos ver novo surto de transformações revolucionárias no mundo. Pode ser que nós estejamos assistindo isso. Não ainda o surto revolucionário, mas assistindo essa parte dura que nós estamos vivendo, no bojo da qual vão se também colocando contradições, elementos objetivos e subjetivos que vão gerar as condições para que nós possamos retomar a linha de progresso da humanidade lá adiante. No Brasil dos nossos dias, no Brasil destes dias de agora e das eleições municipais, o cenário das nossas cidades é, portanto, de enormes desafios. Desafios no plano político, sobretudo. Desafios para a nossa campanha. Que os nossos companheiros e companheiras candidatos a vereador no Recife usem esse aparelho. Usem principalmente o WhatsApp. Use para interagir, para se comunicar, para expandir as suas ideias, porque para que nós possamos obter a vitória que nós queremos alcançar, eleger uma bancada capaz, preparada para enfrentar esse cenário tão duro, tão difícil, que eu quero crer que nós vamos enfrentar. E desejar que nós possamos eleger o novo prefeito, que a minha sala seja ocupada por alguém do PCdoB, um companheiro ou uma companheira, que isso não é um assunto ainda resolvido, e que nós possamos dar sequência ao ciclo de progresso no Recife, com os pés no chão e com competência política e técnica para equacionar e resolver os graves problemas que vamos enfrentar a partir do ano que vem. Fico por aqui, vou escutar vocês agora, e no final, se couber, eu faço algum comentário. Isso. Caberá. Gente, nós estamos recebendo muitas perguntas, e muitas perguntas são semelhantes. Então, os camaradas que estão responsáveis por sistematizar as perguntas vão juntar os temas e vão fazer uma pergunta específica, tá bem? Então, a gente está juntando aqui todas as que estão chegando. Tem uma turma, Mirelle, João, estão organizando, e aí eu vou fazer a pergunta levando em conta o conjunto de várias perguntas sobre o tema. Eu vou responder uma coisa rápida, porque o Luciano mencionou, o Clécio perguntou sobre a data das eleições.
É provável que as eleições sejam adiadas ainda dentro deste ano. A data não está resolvida, mas provavelmente será em novembro. Não serão adiadas as eleições para daqui 1 ano ou 2 anos. Isso não passa pela agenda política hoje, foi dito já por várias pessoas, inclusive pelo presidente da Câmara recentemente. Então, para a gente não focar no tema. Nádia, por favor, 20 minutos, eu aviso com 15, com a tolerância de você, da gente ter o prazer de lhe ouvir, então com a tolerância generosa para a sua palavra. Por favor, Nádia, seja bem-vinda. Tá ótimo. Bom, obrigada, Jorge e a Glaucia, cumprimentar vocês aí por essa iniciativa da gente organizar no Recife uma série aí para debater as cidades, né? Então, para mim é um prazer participar. Eu vi aí na relação das pessoas, eu conheço várias das pessoas, né? Alguns que são pré-candidatos, outros não são dirigentes do partido, então é muito bom conversar com a turma de Recife, porque aí a gente sabe exatamente do que nós estamos falando, né? Quando a gente fala de cidade democrática, então, aí uma terra que está acostumada a exercer, né, esse direito de ter cidades democráticas. E queria também cumprimentar o Luciano, porque eu e o Luciano, isso já acho que é a 3ª ou 4ª vez que a gente faz essa dobradinha nos debates e tem sido muito bom, né? O Luciano me honrou aí escrevendo o prefácio do livro Cidades Democráticas, né? Depois a gente se propôs a organizar o curso Cidades Democráticas, que está na plataforma da Fundação Maurício Grabois, e dividimos a primeira aula, né? Que era a aula que procurava situar o contexto de que a gente vai enfrentar esse processo eleitoral. E então também acho que foi uma coisa que deu certo, nós somamos bem o que cada um ia abordar, né? E depois fizemos uma aula como essa aqui para os pré-candidatos da cidade de São Paulo, né? Que foi também muito bom. Então, nossa dupla tem futuro, né? A gente vai, mesmo que não esteja em cargos de governo, de gestão, eu acho que a gente pode participar e contribuir muito para essa construção coletiva necessária de fazer com que o PCdoB assuma cada vez mais suas responsabilidades de governo, né? E, então, o Luciano é essa figura que orienta a gente e tem essa bagagem extraordinária. Eu já queria dizer que, de toda a apresentação que ele fez, eu concordo com tudo. Eu acho que todos os pontos foram muito bem apontados, né? Muito bem apontados sobre em que circunstância a gente faz a disputa, o que nos aguarda no pós-2020, né? Então, eu não teria a acrescentar de imediato, né, nessas questões que ele abordou. Eu queria, portanto, gente, abordar um pouco essa questão mais de, afinal, por que tipo de cidade nós lutamos, né? Vocês veem que eu chamei o livro de Cidades Democráticas, o nosso curso de Cidades Democráticas, e a gente vem falando disso, né? Então, é importante a gente debater um pouco o que isso significa de forma mais permanente e nessa conjuntura que nós estamos atravessando também, né? Eu acho que a pandemia ela vai ser sempre uma referência, né? Para nós no Brasil, mas é referência no mundo também. Então, eu pergunto assim, a pandemia altera o quê? A trajetória que vinha sendo construída no mundo para enfrentar os problemas urbanos, né? É claro que ela altera, né? Já partimos desse pressuposto, porque todo mundo observou que impactos ela teve, né? É interessante notar que a epidemia, acho que salvo, mesmo na Itália, quer dizer, teve uma entrada ali forte pela região norte, por Milão, né? Mas nos Estados Unidos, o epicentro foi Nova York, né? Na China, o epicentro foi uma cidade que é maior do que a cidade de São Paulo, né? Wuhan. Não é uma cidade pequena, é uma cidade muito grande, né? E agora está ameaçando ali em Pequim também, né? Mas aqui em São Paulo, aqui no Brasil, o epicentro é São Paulo, é a cidade de São Paulo, né? Então a gente, de repente, olha o seguinte,
as nossas grandes metrópoles, cantadas em prosa e verso, como sendo esse ponto, né, de máximo da urbanização, da conexão, né, cidades globais e tal, foram a porta de entrada para o Covid, né, para o vírus. Então, essa hiperconexão, né, entre as grandes cidades e tal, poxa, já, só isso aí já é muito para a gente se questionar. Mas não só isso, né, que sistemas de saúde estavam montados, como que as pessoas moram, e agora, gente, na retomada, ou mesmo antes, que sistema de transporte a gente tem. Vocês veem que paradoxo incrível, né? Porque agora a gente estava trabalhando e lutando para sempre prioridade do transporte público, do transporte coletivo, em detrimento do transporte individual. De repente vem a pandemia, e é óbvio que quem tem carro, né, usou seu carro para se proteger nos deslocamentos, porque ele não tem contato com outras pessoas. E quem optou corretamente, né, e precisa utilizar o sistema público, o transporte coletivo, está enfrentando um dilema. Como que eu vou entrar num transporte público lotado? Né? Como que eu vou ter um ônibus em que só entra metade da lotação e o cara não para nos pontos de ônibus? Então, você vê que as coisas fizeram assim, né? Quer dizer, então, é o questionamento da cidade. A cidade continua sendo um imenso desafio, né? E não é à toa, porque nós hoje contamos com a maior parte da população vivendo em cidades, e no século passado, né, nós fizemos uma subida extraordinária no sentido da urbanização, né? No Brasil, em menos de 100 anos, nós passamos de 15%, 17% da população urbana para 85% da população morando em cidades. E cidades grandes, megacidades, cidades grandes e cidades médias. Essa é a realidade do país hoje, né? Em plano mundial, essa urbanização, ela atuou em praticamente todos os continentes, né? América Latina, na África, mesmo países da Europa que se adensaram mais, né? Cidades da Europa que se adensaram mais, e as cidades da China, né? Que sofreram um grande empuxo também do campo para a cidade, né? Então, emergiu o tema da cidade com uma força incrível no mundo, a partir de 76, por aí, que coincide um pouco com a organização que a ONU fez das conferências mundiais, os habitats, né? São conferências para discutir os assentamentos urbanos, né? Com tudo que isso diz respeito. Tem gente que às vezes fala, não, é a conferência da moradia e da habitação. Não, da moradia, da habitação, da mobilidade, do saneamento, né? Da ocupação do território. Então, como as pessoas estão vivendo, onde elas estão vivendo, né? E nós tivemos 3 conferências, né, do Habitat. A última foi em 2016. Então, a gente vinha nessa construção de que tipo de cidade. Então, surgiram conceitos interessantes, novos, né, de direito à cidade, cidade para todos, cidade saudável, cidade sustentável, agora mais recente, cidade inteligente, né, que são todos termos que não se excluem, né, que podem e devem se somar, e procuram responder os desafios. Cidade sustentável, porque nós temos que considerar os problemas das mudanças climáticas. Na verdade, quer dizer, não tem como não examinar todos esses processos que a gente vem vivendo, né, e que precisariam que nós concebêssemos cidades resilientes, cidades capazes de enfrentar situações extraordinárias como essa da pandemia, por exemplo, mas não só essa, né? Nós vimos aí problemas de diversos tipos, de enchentes, de furacão, e tanta coisa que está acontecendo no mundo hoje. Então, quer dizer, essa formulação que se fez, mais ampla, de que cidade nós precisamos, é um desenvolvimento importante, né, dessa vida urbana. E o Brasil caminhou paralelo a isso. O Brasil participou desse processo, porque houve uma coincidência de que nós derrotamos o regime militar aí por volta dos anos 80, né? Então nós pegamos justamente essa fase em que internacionalmente emergiu a discussão de cidades. Aqui no Brasil a gente saiu de um período de ditadura, aprovou uma Constituição que deu um grande papel para os municípios, um novo pacto federativo, e que impulsionou, num ambiente democrático, com participação da sociedade,
a elaboração de um conjunto de políticas públicas preciosos, né? De modo que a década de 90 e depois, nós teve uma certa explosão, né, na gestão pública municipal, de experiências positivas, de coisas interessantes construídas, e nós passamos a ser referência internacional. Todas essas conferências, o Brasil marcou presença forte, né? E depois isso se somou ao processo da eleição do Lula, a primeira eleição do Lula à presidência da República, né? Onde aí a gente teve uma convergência das políticas municipais, né, construídas no âmbito municipal, né, e também, claro, alicerçadas nessas políticas públicas vindas da Constituição, como o SUS, a LDB, o SUAS, o Estatuto da Cidade, o ECA, quer dizer, tudo isso tinha impactava e orientava as políticas municipais, né? Mas quando houve uma convergência, a partir da eleição do Lula, de que o país retomar um processo de desenvolvimento, porque os anos 90 tinham sido anos do neoliberalismo dos governos FHC. Então, nós retomamos esse caminho, um caminho de desenvolvimento e de enfrentamento da desigualdade social. Então, as políticas públicas nacionais, elas se somaram ao que já vinha sendo feito na cidade, e nós tivemos o melhor período, né, dos tempos recentes na gestão pública do país, que a gente chama um ciclo virtuoso, né? Nós tivemos um ciclo virtuoso. Então, gente, todos nós vivemos isso, participamos disso, e, de certa forma, este processo, ele ainda guarda relação até hoje, né? Quer dizer, a interrupção que teve, uma interrupção profunda, né? Uma inflexão que começa por uma inflexão democrática, com o impeachment da Dilma, depois vem o Temer e o Bolsonaro, mas essa inflexão profunda, no sentido que o Brasil estava tomando, ela volta a ter impacto imediatamente para esta vida das políticas públicas, da gestão, de resolver os problemas do povo, né? Quer dizer, ela já está batendo aí. No Temer ela já começou, mas com o Bolsonaro, aí a tragédia é completa, porque o Bolsonaro não está pondo uma política pública elaborada longamente, né, no país, e como isso se reproduz nas cidades, por uma outra política mais conservadora, ou mais para cá, mas não. A ideia dele, o objetivo dele é a destruição do que se chama a construção de políticas públicas, né? Então, o que a gente vê é uma paralisia completa e não tem nada no lugar. Não tem nada, é pura destruição na cultura, pura destruição na ciência, pura destruição do que foi o Ministério das Cidades, pura destruição de programas habitacionais, não tem nada, né? Quer dizer, não pôs nada no lugar. Então, o que nós vivemos hoje, no sentido das nossas cidades, ainda nós nos aproveitamos desse ciclo anterior, que rendeu muito, né? E que deve continuar nos referenciar. Por isso eu volto aqui para o tema cidades democráticas. Eu acho que esse pode ser o nosso um objetivo maior. As cidades democráticas, ela abre para nós, companheiros, uma chave muito ampla de como abordar as questões da cidade. Porque aqui nós estamos falando, em primeiro lugar, quando a gente fala cidades democráticas, nós estamos falando em defender a democracia. Então, todas as posições que nós alcançamos na cidade, ela é um baluarte, ela é uma trincheira para defender a democracia, para defender a Constituição. Então, defender cidades democráticas, neste momento agora, tem até mais importância do que já teve antes, né? Porque eu acho que é uma coisa permanente. Esta defesa, ela transcende se você está num ambiente de maior democracia ou menor, porque se for de maior democracia, você sempre pode ampliar a democracia, e se for como o momento de hoje, você tem que lutar mais por ela, né? E transcende também o fato se nós estamos num momento mais crise ou menos crise. Tem muita crise, então nós precisamos aprofundar o enfrentamento, né, das exclusões, das desigualdades, né? Então eu acho que a chave da cidade democrática, ela nos atende por muitos ângulos. Este primeiro é a defesa da democracia, né? Mas é a defesa também, camaradas, de uma cidade
em que o acesso aos direitos políticos, aos direitos sociais e aos direitos de cidadania se expresse com a maior plenitude possível, né? Então, eu estou me referindo ao direito à manifestação, ao direito à expressão cultural, ao uso dos espaços públicos, né? Cidade democrática, a cidade que valoriza tudo aquilo que é o espaço público, né? Aí nós estamos falando de praça, nós estamos falando de ruas, de avenidas, né? De locais para as expressões culturais, artísticas, né? Para o carnaval de rua, né? Para o lazer, simplesmente, avenidas fechadas, calçadões, né? Enfim, nós estamos falando da cidade como um espaço de expressão cultural, artística, política e de cidadania. Portanto, aqui já tem um conceito, né? A cidade não uma cidade, a cidade dos condomínios fechados, a cidade do shopping, a cidade onde o mercado orienta o que pode ser feito ou não pode ser feito, né? Então, eu acho que aqui a gente rompe uma ideia fechada, conservadora de cidade, elitista, né? Determinada pelo mercado. Mas eu estou falando de democracia social. Democracia, ela não é só o valor político, ela se manifesta nas condições de vida concretas da população. Então, aqui nós temos um enfrentamento profundo, porque as nossas cidades, em que pese o ciclo virtuoso que a gente teve de políticas públicas, né, principalmente nos anos 2000, nós não conseguimos enfrentar problemas estruturais. Então, a desigualdade permanece. A desigualdade nacional, né, a desigualdade de renda, a desigualdade social, mas a desigualdade nas cidades, aquela territorial, aquela que segmenta a cidade entre centro, com infraestrutura, bairros mais consolidados, né, e a nossa grande periferia, né, que ainda carece, camaradas, de coisas básicas. Carece de moradia digna, carece de saneamento pleno, carece de áreas de lazer, carece ainda dos equipamentos básicos. Tem áreas, na cidade de São Paulo, tem regiões em que moram 300, 400 mil pessoas que não tinham uma agência bancária, não tinham uma agência do correio. Então, que direito à cidade essas pessoas têm? O direito de sair de madrugada, 2h30 para chegar no trabalho, depois voltar para o bairro e mais nada, né? Então, esse problema da desigualdade territorial das nossas cidades é profunda, né? Nós realmente não tivemos uma ação de reforma urbana mais ampla, né? Foram intervenções mais parciais, né? Então, o problema da democracia, né, como inclusão social, como prioridade para aqueles que mais precisam, como investimento nos direitos a serviços públicos universais, ela continua sendo absolutamente fundamental, né? Mas a democracia também para estimular e promover participação popular, né, com novas formas. Mas democracia também, cidades democráticas, dizendo que a cidade é uma cidade da diversidade. Ela tem que olhar isso, ela tem que comportar isso tudo, né? Ela tem que olhar para os direitos da mulher, para o combate à violência, ela tem que olhar para o combate ao racismo, né? Ela tem que olhar para a juventude, tem que condenar a homofobia. Então, na cidade se expressa, né, a diversidade, e a cidade democrática promove o diálogo, a tolerância, né? E mais, eu diria que a cidade democrática, ela precisa garantir um ambiente de segurança para que as pessoas vivam, né? Então, aqui o nosso combate à violência policial, a esses assassinatos, essas situações limite, que as cidades, infelizmente, são palco disso. Então, eu estou falando isso porque acho que tem força, né? A nossa mensagem de lutar por cidades democráticas, ela tem força, nesse momento, mais ainda do que em outros. Está na hora já, Jorge? 15 minutos, né? Tá bem, tá. Vamos aqui, vamos concluindo. Então, eu acredito que nós, em torno dessa chave, a gente pode galvanizar apoios, movimentos e desenvolver os nossos programas, né? É claro, camaradas, que o Luciano abordou bem isso, e eu estou de acordo, nós precisamos combinar, nem tanto mar, nem tanto a terra, como ele disse, né? Nós precisamos combinar bastante
o nosso foco nacional. Eu não acredito também que ele estará ausente nessa eleição, eu acho que ele vai ser uma presença gritante, né, nessa eleição municipal, o quadro nacional, até porque nenhuma cidade, nenhum prefeito, prefeita, né, vai conseguir sobreviver e fazer a travessia se não houver uma ação federal muito forte. Aqui a gente vai ser um dilema, porque os tais auxílios que o governo federal está dando, muito contra a vontade, tanto para as pessoas, né, para os trabalhadores, quanto para a gestão pública, estadual e municipal, eles são insuficientes, completamente insuficientes, estão vindo lentamente e ninguém sabe até quando eles vão se manter. Então, nem bem nós terminamos uma luta para garantir que isto seja feito, seja pago, nós já estamos envolvidos na próxima, que é o seguinte, vai estender até quando? Pelo Bolsonaro é mais 2 meses, tudo pela metade, né? E nós vamos levantar as bandeiras de que esse auxílio emergencial, tanto para as pessoas como para as prefeituras e os estados, ele tenha que durar enquanto a gente não sai do estado de pandemia. Pelo menos até o final do ano, esse horizonte, né? Então, aqui tem uma dependência forte, e nós vamos ter que trazer isso para o debate municipal. Então, nós vamos ter que cobrar isso, cobrar um programa de renda, né, básica, né, ou de fortalecimento do Bolsa Família, ou o programa que venha a ser colocado, nós vamos ter que lutar pela existência desses programas, né? Nós vamos ter que lutar pela retomada do desenvolvimento, do crescimento, coisa que dificilmente esse governo vai responder, mas as forças políticas têm que se mobilizar em torno disso. Mas, ao mesmo tempo, nós temos sim que encarar os problemas das cidades, né? Todos os debates que eu tenho participado desse tipo aqui, quando vem as perguntas lá do chat que o pessoal faz, sempre vem, mas e o transporte? Mas e o saneamento? Mas e a habitação? Mas isso aqui, porque nenhum desses problemas sumiu com a pandemia, gente, entendeu? Quer dizer, em janeiro, eles estavam todos encabeçando os problemas da população. Saúde, segurança pública, né, emprego, esses sempre foram os problemas apontados. Transporte público. Então, é o seguinte, esses problemas continuam lá e continuam graves. E os prefeitos vão ter que responder a tudo isso, além da crise social que o Luciano desenvolveu bem. A área da assistência, o aumento da população em situação de rua. Então, tudo isso vai ter que corresponder ao programa emergencial que ele falou. Mas todo o resto do conjunto dos problemas que a cidade tem, a gente tem que ter resposta. Então, eu acho que nós temos que atuar nesses 2 sentidos. Um programa mais geral, mais voltado para essas questões nacionais, e um programa concreto da nossa cidade, né? Partindo do pressuposto de que a bandeira de cidades democráticas, ela é presente, porque seja numa situação de pouca democracia, seja numa situação de crise econômica social profunda, o horizonte é esse. Em nada diminui a nossa bandeira de luta pela democracia, a nossa bandeira de luta pela prioridade social, de favorecimento dos mais pobres. Então, contradição nenhuma, pelo contrário, né? Nós podemos manter uma campanha avançada, progressista e articulada com essa luta nacional. Eu acho que a isso se somam as características dos quadros do PCdoB, das lideranças do PCdoB, dos candidatos a vereador e a prefeito do PCdoB, que é a coerência, que é a seriedade com a coisa pública, né? Então, nós temos que atuar dessas 2 formas, um bom programa, as nossas ideias, o nosso compromisso com a democracia, com a cidade democrática, e a nossa postura à frente da gestão. Dar exemplos, falar do nosso vice-prefeito, falar dos nossos prefeitos de Olinda, falar do nosso governador Flávio Dino, falar daquilo que a gente já realizou, a forma como o PCdoB se comporta, né, à frente da gestão pública, eu acho que é uma chave importante também para nós nos conduzirmos. Então, eu acho que estou mais ou menos já no tempo limite, eu pararia por aqui, as outras coisas a gente depois pode voltar a falar durante o debate. Obrigado, Nádia. Camaradas,
deixa eu propor aqui um roteiro, né, de trabalho. Nós já estamos aqui 20h15. Reuniões como essa tornam-se muito cansativas se forem muito extensas. Recebemos muitas perguntas. Algumas são muito específicas. E aí eu vou propor aqui, eu vou falar aqui do roteiro, para a gente tentar concentrar em perguntas mais gerais e mais relacionadas ao tema de hoje. Vejam bem, esse é um primeiro encontro de 9. A nossa ideia é seguir o mesmo roteiro que o curso Cidades Democráticas, baseado no livro da Nádia, fez e está na internet. Boa parte de vocês aqui já teve acesso. E a ideia nossa é fazer este primeiro encontro introdutório, com esse tema mais geral, e a partir daí a gente debater, no segundo encontro, saúde pública, depois educação, a questão ambiental, segurança pública, direitos e políticas para as mulheres, mobilidade urbana, desenvolvimento urbano e habitação. Como vamos ter essa sequência, eu vou evitar fazer as perguntas específicas sobre mobilidade, sobre as questões dos temas que ainda vamos desenvolver, porque eu acho que facilita e não fica tão carregado o debate de hoje, né? Então, vou deixar os temas específicos para os momentos específicos, né? A gente adota esse roteiro. E vou aqui fazer as perguntas, que são as perguntas mais gerais. A minha ideia era que a gente fizesse um único bloco de perguntas, para a gente não estender mais, não estender tanto, né? Lá para as 9 horas da noite. Fazíamos um único bloco de perguntas, já são bastante perguntas, e faríamos perguntas indistintamente para a Nádia e para o Luciano, ambos responderiam a partir do olhar de cada um, porque mesmo que respondam a mesma pergunta, certamente terão um olhar mais específico, mais da sua experiência, mais de uma abordagem que pode ser complementar, como foi a fala dos dois agora no início, né? Foram falas que se complementaram, embora tratassem do assunto em geral. Então, vamos lá, eu vou fazer aqui as perguntas que surgiram e que nós estamos considerando como perguntas gerais, tá bem? Primeira pergunta do Carlos Ribeiro. Em um processo de epidemia, com crescimento financeiro zero por 3 anos, a prefeitura ia depender exclusivamente mais do governo federal neste período. Como poderemos recriar o Recife? E aí eu diria, como poderemos recriar as cidades, na medida em que ainda estaremos na saída da pandemia, né, ou ainda sob a pandemia no próximo período, ainda se o roteiro político democrático permanecer, já que nós vivemos numa crise permanente no governo Bolsonaro, não é possível prever o que vai acontecer amanhã nesse governo. É muito difícil, é uma crise por dia, né? E então, como nós poderemos recriar as cidades? Porque nós vamos ter ainda um governo federal hostil a essa agenda, com uma agenda fiscalista imensa. Estou complementando aqui a pergunta, uma agenda fiscalista dura, né? E que certamente vai impactar na vida das cidades, né? Então, essa é uma pergunta. A pergunta de Gisele Gomes. Como os pré-candidatos farão suas campanhas nas comunidades populares com essa pandemia? Porque o tema central hoje é saúde pública e economia. Na vida do povo, os morros estão morrendo sem emprego e com os problemas de saúde colocados pela Covid, além dos que já existiam, né? Quem mais aqui? Como você avalia a implementação do Estatuto das Cidades e o Estatuto das Metrópoles? Nestes dois instrumentos, observamos conceitos de cidades democráticas? Essa é a pergunta do Américo. Como vocês avaliam a implementação do Estatuto das Cidades e do Estatuto das Metrópoles? E se vocês acham que nesses dois instrumentos observamos os conceitos de cidades democráticas? O Luiz Henrique pergunta: como enfrentar esse cenário causado a partir da MP que foi aprovado, do projeto de lei do congelamento dos recursos públicos, do crescimento dos recursos públicos por 20 anos,
que foi aprovado no governo Temer. Deixa eu ver mais aqui. Tem mais algumas que Glaucio me mandou. Após as eleições, depois de tantos compromissos feitos durante a campanha de vereador... Após as eleições, depois de tantos compromissos feitos durante a campanha, como o vereador deve ocupar-se das pautas políticas gerais e, ao mesmo tempo, não abandonar as causas locais das comunidades que elegeram? Como é que faz para juntar o geral e o específico? Essa é uma agenda bem complexa, é sempre muito difícil. Para quem já foi candidato a vereador, e eu já fui, né, é sempre um negócio difícil de você conciliar e trazer o geral para o específico na vida das pessoas. Enfim, acho que essas são as questões que têm esse cunho mais geral. Não sei se eu perdi alguma. Mirelle pode me ajudar, que ela está me mandando aqui as perguntas. Tem mais uma. Nádia e Luciano, considerando que tem outros novatos como eu aqui, como a iniciativa do Movimento 65 irá incidir nesse período eleitoral? Né? Essa é a pergunta sobre o Movimento 65, que nós lideramos, estamos organizando, como é que ele pode incidir de maneira objetiva, como é que ele pode jogar papel agora, num momento como esse. Camaradas, eu acho que essas são as perguntas. Minha ideia era já abrir aqui diretamente, na sequência, seguir a mesma sequência. Se o Luciano não se incomodar, podemos seguir a mesma sequência. Ele começa e a Nádia segue. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo e estão me vendo? Está me ouvindo, Jorge? Sim. Estou ouvindo, Siqueira, estou ouvindo. Muita bronca aí. Veja, eu vou ser muito rápido, telegráfico, para permitir que a nossa convidada especial possa, né, garantir o melhor conteúdo da nossa discussão. Nossa Nádia, né? Pela ordem que você colocou. Siqueirinha, eu perdi um aqui importante, eu já ia cometendo uma gafe feia aqui, ia ficar meio ruim para mim depois ali, viu? Era o meu antecessor na presidência, fez uma pergunta e eu aqui já ia criar uma crise institucional no PCdoB aqui do Recife. O governo não... Essa pergunta do nosso querido Bertotti. O secretário José Bertotti, que está aqui, e eu passei batido aqui na pergunta dele. O governo não respeita o Pacto Federativo. Como tem sido o enfrentamento da pandemia? Como fazer o enfrentamento da pandemia sem o apoio do governo federal? Já que o governo federal não nos ajuda e não respeita em nenhum momento o Pacto Federativo neste ambiente de crise. Pronto. Corrigido o meu equívoco grave, podemos seguir adiante. Bom, Nádia fez uma afirmação de passagem que tem um sentido muito amplo e profundo. É que a pandemia, eu não sei se acender uma luz aqui, melhora aqui. Que a pandemia, ela alcança os países, as cidades, com as suas contradições precedentes. A realidade que já existia. Por exemplo, o Brasil já estava numa crise econômica profunda, com um PIB do ano passado de 1,2, com um desemprego formalmente constatado de 14 milhões de desempregados. Então, a pandemia já nos encontrou numa fragilidade muito grande. Esse problema, e isso vale para todos os problemas que aqui estão mencionados nas perguntas. Por exemplo, a primeira questão, a dependência dos governos municipais em relação à União Federal. Vale também para os governos estaduais. Mas no caso dos governos municipais, a Constituição de 88 aconteceu sob uma pressão para essa questão de dois fatores importantes. Um é que aconteceu numa conjuntura em que no mundo inteiro
havia uma febre de valorização do poder local. Havia até teses equivocadas do que adiante se teria uma ONU de cidades, porque as cidades é que seria o poder real e não os estados nacionais. Até teve gente que defendeu isso. E aí o que aconteceu? Os constituintes transferiram da União Federal e mesmo dos estados atribuições importantes para as prefeituras. E isso nunca teve uma correspondência financeira. E de 88 para cá, esse processo é incessante. Foi incessante. Gradativamente, mais e mais responsabilidades foram transferidas ao poder local. De tal maneira que as políticas públicas essenciais, educação, saúde, assistência social, etc., dependem da União Federal. Depende dos recursos federais. É isso que prefeitos e governadores criticam tanto, porque o bolo tributário ele é mal dividido. Fica 80% concentrado na União Federal e 20% para dividir entre estados e uma nesgazinha para os municípios. Isso é um problema, a ponto de essa questão que o Luiz Henrique falou, da MP dos gastos, da medida provisória dos gastos do governo Temer, e que se preserva, é terrível. Quer dizer, isso significou redução dos recursos para as políticas públicas essenciais. Como é que nós vamos enfrentar isso? É pela política. Agora está sendo enfrentado pelas bancadas de oposição, a nossa bancada com muito destaque, que explora as contradições entre a maioria parlamentar conservadora e o presidente da República, e aqui e acolá nós obtemos algumas vitórias parciais. Mas esse problema de fundo só pode ser resolvido com a mudança no próprio poder central. Daí que essa discussão tem tudo a ver, assim como a nossa pré-campanha e a campanha eleitoral, tem tudo a ver com essa ideia de uma ampla frente democrática, ampla mesmo, plural, envolvendo todos os setores que estejam satisfeitos com o governo Bolsonaro, para deter esse governo. Essa é uma alternativa. Né? Agora, obviamente que relacionado com a natureza do governante, do governo, existe a possibilidade de enfrentar a crise econômica e social no Brasil de uma forma parecida com o que os estados nacionais, todos, inclusive os Estados Unidos da América do Norte, têm feito, que é injetar recursos na economia. O nosso governador Flávio Dino já defendeu em alguns debates a utilização de uma parte das reservas monetárias de garantia internacional do Brasil, que são reservas consistentes, né, das melhores do mundo, usar uma parte para um fundo especial destinado a financiar as atividades produtivas que são mais dinâmicas na economia, as atividades industriais, o investimento público em infraestrutura, que tem o dom de fazer com que toda uma cadeia possa se reativar, aumentar a oferta de emprego, dinamizar a economia. Então, esse fundo seria uma alternativa. E a outra alternativa emergencial, que a nossa vice-governadora refere frequentemente, é a emissão de moeda. Bolsonaro quisesse, ele não precisa nem de autorização, nem do Superior Tribunal Federal, nem do Congresso Nacional. Ele pode emitir moeda. Emitir moeda, como outros países têm feito, para injetar na economia e socorrer os estados e municípios. Porque não será possível, tanto como está sendo muito difícil enfrentar a pandemia, sem a colaboração dos recursos, sem a colaboração do governo federal, como que vem depois a permanecer essa contradição entre a presidência da República e os governadores, a presidência da República e o Congresso Nacional, a presidência da República e o STF, a permanecer isso, e se depender de Bolsonaro, permanecerá, porque isso é uma questão essencial na estratégia do caos. O que é a estratégia do caos?
Bolsonaro é incompetente, ele não entende de nada, como diz Renildo Calheiros. Não entende mesmo, não. Não entende, nem quer entender. Agora, uma coisa ele entende. E uma coisa ele quer fazer. E que não é por conta própria só. Tem um grupo com ele, tem o dedo norte-americano nisso, uma vertente norte-americana, que é conduzir o país ao caos sanitário, ao caos econômico e social, ao caos institucional, e daí do caos emergir um regime ditatorial. É questão de luta. Recursos para os municípios é luta política. Luta política para valer. Aqui uma companheira, que esqueci o nome, falou como fazer a pré-campanha tratando de outros assuntos quando a população vai estar vivendo ainda o problema da saúde e do emprego. É que saúde e emprego são essenciais, permeiam todas as famílias. Esse companheiro que está falando para você aqui está cheio de desempregado na família. 4 dos quais são donos de pequenos negócios que fecharam. É um drama, né? Temos que tratar esse assunto ligado também às outras questões que em cada setor da sociedade onde a gente atua, ou cada bairro, venham à tona. Né? Temos que fazer o pacote. Agora, eu sempre digo, o candidato a vereador tem que resumir a proposta dele. Ele não é candidato a prefeito, ele não tem que fazer uma plataforma para todos os problemas da cidade. Mas ele tem que identificar qual é o problema principal que atinge a população com a qual ele está vinculado. 1 ou 2 problemas são suas bandeiras de luta, porque o eleitor, comumente, não o eleitor militante esclarecido, mais ou menos afeito à complexidade dos problemas, mas o eleitor comum, ele vota em você por um motivo. E ele precisa de ter um motivo simples para votar em você. Porque para ele pedir voto, quando alguém nos apoia, não precisa de a gente pedir que ele peça voto, ele pede voto. Mas para ele pedir voto, ele precisa de um raciocínio simples, fácil dele dizer às pessoas. Então, esse elemento é um elemento chave nas pré-campanhas e na campanha dos nossos candidatos e candidata a vereador. Né? Já falei, de certa maneira, nessa questão que George mencionou, da combinação do geral e o particular, dos problemas locais, setoriais, de uma categoria, de um bairro, né? De um setor da cidade com a questão nacional. Isso é um dever nosso, nós precisamos fazer. Eu tenho citado isso nessas nossas reuniões. Quando terminar essa conversa aqui, eu vou lá no meu blog, anotar direitinho o nome do artigo e da autora. É uma estudiosa, uma pesquisadora da Federação Brasileira, que escreveu um artigo há quase um mês atrás, na Folha de São Paulo, e como eu achei muito interessante, eu transcrevi no meu blog, em que ela diz que em 130 anos, vivemos hoje a maior crise, uma crise jamais existente, entre a presidência da República e os governos estaduais e as prefeituras das capitais. Ou seja, a federação está em crise. É a crise provocada pela natureza do presidente e do seu governo. Esse é um fator complexo na situação atual, mas também tem um lado positivo. Ele tem gerado a necessidade dos governadores se articularem entre si, a despeito das divergências políticas, das correntes a que eles pertencem, para se defenderem da ausência do comando nacional para enfrentar a pandemia. Aqui no Nordeste, esse consórcio dos governadores é um grande avanço e tem proporcionado iniciativas benéficas para todos os governos estaduais do Nordeste, muito positivas. Muito positivas. Eu ia pulando aqui para terminar, não é? Só tem 2 outros pontos que eu vou dizer bem rápido. Um é o que o Américo falou. De fato, o Estatuto da Cidade foi uma conquista, durou 20 anos, debatendo no Congresso Nacional. Até o nosso ex-deputado federal e ex-senador, Inácio Arruda, que foi o relator do Estatuto da Cidade na Câmara, né, e como o Estatuto da Metrópole. Agora, nós temos ainda uma limitação.
O Estatuto da Cidade, ele englobou vários instrumentos legais, alguns já conquistados antes, outros que foram introduzidos. Por isso que a gente chama Estatuto da Cidade. É um conjunto de dispositivos legais que permite ao governante local enfrentar sérios problemas com poder de interferência. Por exemplo, a especulação imobiliária, porque lá tem o direito de preensão, que você pode, o prefeito pode, em nome do interesse social, não é, desapropriar um terreno que está para especulação e ali construir escola, hospital ou o que seja, não é, e depositar em juízo um valor pela desapropriação. Agora, esses dispositivos, na sua maioria, na maioria esmagadora das cidades, não foram ainda, como se diz, transformados em lei específica, regulamentados, melhor dizendo, em lei municipal. Eu vou dar só um exemplo aqui para terminar. No Recife, eu coordenei, eu digo coordenei porque essa altura do campeonato já está extinto, na prática, um comitê criado pelo prefeito, um comitê de gestão do planejamento urbano, reunindo 10 secretarias. Uma das tarefas nossas era avançar na regulamentação dos dispositivos, oferecer ao prefeito proposta de regulamentação de dispositivos do Estatuto da Cidade. Nós emperramos no estudo de impacto de vizinhança, que é um elemento muito importante. Nós discutimos exaustivamente, levamos a discussão ao gabinete do prefeito, dialogamos com o movimento social e dialogamos com os agentes econômicos na cidade, e até hoje nós não encaminhamos à Câmara Municipal a proposta de regulamentação do estudo de impacto de vizinhança, que é um elemento muito importante, é um dispositivo muito importante. O que nós estamos fazendo aqui, gente, essa discussão, e com a presença de amigos e amigas que não são pré-candidatos, alguns, inclusive, nem são filiados ao partido, ainda, eu sempre gostaria que se filiassem, é uma atividade do Movimento 65, que é esse guarda-chuva cívico, democrático, que o PCdoB criou e que possibilita que não apenas homens e mulheres interessados em disputar a eleição, e para disputar a eleição precisa de uma legenda partidária, mesmo aqueles que ainda, por alguma razão, não se consideram plenamente entrosados com o programa, estatuto, com o jeito de ser do partido. Mas topam ser do Movimento 65, e como serão candidatos, o PCdoB dá a legenda para disputar a eleição. Não só para esses, tem sido uma alternativa para muita gente pelo país afora, como também para as pessoas que não são candidatas, mas que estão envolvidas nas pré-candidaturas, contribuindo com as propostas. Esses temas que foram aqui falados, como os que virão depois específicos, darão oportunidade a muitos amigos que nós temos, amigos e amigas, que têm opiniões, que têm contribuições consistentes a dar e que serão considerados integrantes do movimento 65, mesmo não sendo candidatos ou candidatas. Isso. Muito obrigado, Siqueirinha. 15 minutos cravados. Nádia, então, com a palavra, depois a gente faz uma breve saudação de encerramento. Nádia, por favor, fique à vontade. Tá bem. Eu considero que o Luciano respondeu praticamente todas as questões de uma forma assim, muito completa, né? Então, não, de forma nenhuma é o caso de repetir as mesmas ideias. Então, eu destaquei aqui só duas questões que talvez pudesse só acrescentar alguma coisinha. Uma delas é sobre a pergunta que foi feita sobre a questão do teto dos gastos, se é possível a gente retomar ou enfrentar a crise
né, a crise geral e a crise nas cidades, com esse problema do teto dos gastos. Eu acho que não, né? Acho que não. Quer dizer, porque senão não é enfrentamento da crise. Então, aí é uma contradição absoluta, né? Esse ano, o Congresso e o Supremo, né, combinados, houve uma flexibilização das chamadas regras fiscais para poder enfrentar a pandemia, né? Então, este ano, o governo e mesmo prefeitos e tal podem fazer, vamos dizer assim, ter umas brechas de que não é aquele cumprimento rigoroso da lei de responsabilidade fiscal e mesmo para driblar o negócio do teto, né? Porque eles estão fazendo um orçamento à parte, o orçamento das questões ligadas à pandemia será considerado à parte, não vai incidir nas exigências para o orçamento geral. Mas, qual é o lance? O lance é o seguinte, o ano que vem volta tudo como antes, né? Então, se volta tudo como antes, gente, onde que vai ter espaço, condições, espaço orçamentário e tal para os investimentos que precisam ser feitos? Para o aumento dos investimentos sociais, para os investimentos em infraestrutura, porque senão nós não vamos sair disso. Quer dizer, ou alguém acha que nós vamos sair da crise baseado no investimento privado. Eles mesmos estão dizendo que não, né? O próprio mercado, o setor privado está dizendo, não, nem pensar. Primeiro que está todo mundo necessitado, né? Segundo que o Brasil passa por um momento de crise política tão acentuado que deixa inseguro qualquer capital estrangeiro de fazer investimento aqui, daqui também, né? Quem que tem segurança de investir no projeto do um país governado pelo Bolsonaro, gente, né? Então, difícil. Portanto, nem aqui, nem em nenhum lugar do mundo, em nenhuma crise assemelhada a essa, se sai da crise sem que o Estado enfrente e puxe, né, o investimento. Então, para fazer isso, com o teto do gasto, eu não vejo como, né? Então, isso já é um problema grande que nós temos aí para o ano que vem. E nem o governo faz a menor ideia de como vai enfrentar isso, gente, né? Quer dizer, tem o Guedes à frente do Ministério da Fazenda, né? E tem um grupo, né, dentro do governo que envolve o Braga Neto, o Rogério Marinho, né, e alguns outros ministros, elaborando um outro plano, né, que seria aquele plano chamado Pró-Brasil, que teriam medidas anticíclicas que viriam nesse sentido. Mas o Guedes não abre mão do projeto dele ultraliberal. Então, é um impasse, né? Eu acho que o governo, como em quase todas as áreas, tem um impasse grande aí. Enquanto isso não destrava, vai ficar difícil para todo mundo. Então, eu acho que realmente aqui ninguém sabe exatamente o tamanho do problema que nós vamos enfrentar no final desse ano que vem. Acho que quem disser, ó, vai ser assim, é difícil, entendeu? As prefeituras vão ter recursos para pagar folha salarial, para não atrasar salário, para continuar fazendo os investimentos necessários, quanto a arrecadação vai continuar caindo, né? Ou quando que ela paralisa. Então, como vai ser a retomada, o que o governo federal vai realmente apresentar. Então, nós temos muita interrogação aí, mas acho difícil enfrentar a crise com esse pacote que foi aprovado no governo Temer, de tanta desgraceira, né? Tem o teto dos gastos, mas todo o resto, né? A reforma trabalhista, a terceirização, parece que tudo veio para realmente piorar as condições gerais da vida do povo brasileiro e da nação. E a segunda questão que foi levantada aqui é se o Estatuto da Cidade e o Estatuto das Metrópoles compõem essa ideia de cidade democrática. Claro, né? Assim como outros marcos legais que o Brasil tem, que são avançados. Então, o nosso problema, gente, não está na elaboração de uma legislação, de marcos, de estatutos progressistas e democráticos. Isso é o Estatuto da Cidade, é o das Metrópoles, mas é também a nossa política de mobilidade urbana, né? É uma política avançada, a nossa política de resíduos sólidos, são políticas avançadas. O nosso problema está na implementação dessas políticas e dessa legislação, porque aí você entra no terreno da força que você precisa ter para fazer elas acontecerem. E força, eu digo, tanto a determinação daqueles que ganham a eleição, de enfrentar
certo? Porque tem muita coisa que você tem que enfrentar, decidir, olha, eu vou enfrentar, eu tenho voto, eu fui eleito e eu vou enfrentar. Eu apresentei isso na minha campanha, eu vou enfrentar. A outra é você conseguir uma correlação de força também na sociedade, que te permita avançar mais rápido, né? Então, no caso do Estatuto da Cidade, a gente esbarra no poder do mercado imobiliário, que é fortíssimo nas nossas cidades, e que segura, né? E que não quer cumprir aqueles preceitos e pressiona os prefeitos. A Câmara também pressiona muitas vezes, ou pressiona a Câmara, e muitas gestões se recolhem, não caminham no sentido de executar, né? A considerar a terra como a função social da terra, enfrentar áreas que estão desocupadas, né? Designar áreas centrais para moradia, para habitação social, de interesse social, quantas coisas, né, que o mercado determina e que se confrontam com o Estatuto. Então, aqui é um problema. Não mobilidade urbana. O plano de mobilidade nosso diz assim, a prioridade é o pedestre, depois vem o ciclista, depois vem a moto, depois vem o ônibus e, por último, o carro. Vocês acham que é essa a ordem de prioridade que se segue na maioria das cidades? Claro que não. A frota de carros dobra no país a cada 10 anos. Dobra. E a de moto triplica. Mas só a de carro dobra a cada 10 anos. Então, é evidente que quando você vai numa gestão, como a gente fez aqui em São Paulo, e diz o seguinte, eu vou abrir em todas as avenidas corredor exclusivo para ônibus, o mundo parece que cai, né? Faltou pedir impeachment para o prefeito de São Paulo, porque ele estava fazendo corredor exclusivo de ônibus, né? Então, ciclovia, então, quando rasgou a cidade com ciclovias, era assim, o segundo impeachment. Então, é o seguinte, quer dizer, embora você esteja a favor daquilo que é uma lei nacional importante, né? A mesma coisa resíduos sólidos. A lei prevê que as empresas sejam responsáveis pelo resíduo que elas geram, certo? Que elas recolham todo o processo de resíduos, de embalagem que elas produzem. Cadê? Né? Você consegue que seja cumprido por 5% das empresas, né? O resto sobra para os prefeitos recolherem os resíduos, depositar num aterro, gastar milhões com isso, né? Então, eu acho que esse é um problema que a gente tem, e todo prefeita tem que enfrentar, se apoiar na legislação e, tendo disposição e compromisso, enfrentar e criar as condições para ter uma maioria na sociedade. Aqui eu finalizo com isso. Acho que um problema que nós temos é que nós temos que recriar uma maioria popular, social, forte nas nossas cidades, para a gente avançar a agenda, né? Então, não dá para o povo ficar fora desse enfrentamento. Teve perguntas aí que falou, mas como é que nós vamos fazer com o povo sofrendo desemprego, pandemia, violência? Como superar, né? Eu acho, gente, que é superar a base de um novo envolvimento do povo nas questões públicas e na pressão, na reivindicação. É um novo papel, né? Isso é uma coisa estratégica para nós. Não basta ganhar a eleição, não basta disputar a eleição, não basta ter um certo número de vereadores. Se você não tiver uma maioria, né, popular, social, que reivindique, garanta, pressiona, exige mudanças, apoie mudanças, né? Então, eu acho que a gente tem que trabalhar, nós somos um partido da luta social também, nós temos que trabalhar com esse componente estratégico, caso contrário, as mudanças que a gente preconiza para as cidades, elas podem entrar nesse compasso de avança, volta, né, num processo que não avança significativamente, né? Mas acho que é isso, gente. Queria agradecer aqui poder comparecer aqui com vocês, ouvir as perguntas e debater com o Luciano. Agradecer muito, Jorge, Glaucio, muito obrigada, e um grande abraço aí a todos e todas. Nós que agradecemos, Nádia, a sua disposição, qualidade para nos ajudar a debater, sensacional, muito obrigado. Nós que agradecemos o Comitê Municipal do Recife, em nome de todos os camaradas do Comitê Municipal, quero lhe agradecer muito a sua disposição para um debate tão interessante e que você deu uma contribuição tão importante. Siqueirinha, quer concluir aí, se despedir da turma?
Eu acho que eu que estou caindo. Não, tá não. Tá não? Siqueira que tá com o microfone desligado. O Siqueira está travado ali. Não, ele tá acenando. Eu acho que ele vai. É que a minha internet está ruim. Ajuda aí. Ele saudou com um abraço, Ivone. Luciano, está por aí ainda? Tem que ligar o microfone, Luciano. Me parece que ele fez uma despedida Não, gestual. é a primeira vez que eu ligo o microfone para fazer esse gesto. Eu fiz isso. Eu disse que não queria falar. Não precisava. Eu fiz isso. Ah, muito bem, muito bem. Então, camaradas, quero agradecer muito a Luciano e a Nádia mais uma vez, em nome do Comitê Municipal do Recife. Nós estamos iniciando esse processo. Vamos ter outros debates. O próximo é no dia 30, sobre saúde, com a presença do nosso querido Paulo Dantas, que é um decano dessa história da saúde, da luta pela saúde aqui no Brasil, em Recife, em Pernambuco, já foi secretário de saúde. Então, já estão todos convidados. A Mirelle botou o link aí do lado, mas vai chegar logo, logo para vocês se programarem. E aguardamos vocês todos no próximo debate. Muito obrigado, Nádia, Luciano, mais uma vez, e vamos em frente. Um grande abraço. Boa noite, pessoal. Valeu, obrigada. Obrigada, gente. Obrigado. Obrigado. Obrigada, Nádia, Luciana.